Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Depois de reuniões da cúpula do G7, o presidente da França e do Chile anunciou uma ajuda de 91 milhões de reais para conter incêndios na Amazônia. A ministra da Agricultura afirma não existir razões para embargos aos produtos brasileiros por causa das queimadas na região. Produtores americanos de soja pedem fim da guerra comercial após China anunciar tarifas de 5% a 10% sobre produtos do país. E ainda todos os detalhes da 42ª edição da Expo Inter, direto de Esteio, Rio Grande do Sul. Na previsão do tempo, você vai ver como fica o clima na última semana de agosto. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Após debates no encontro entre os líderes dos países do G7 neste fim de semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, e do Chile, Sebastião Pinheira, anunciaram que o grupo concordou em ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia. O Brasil deve receber o equivalente a cerca de 91 milhões de reais para combater as chamas na região. O presidente da França, Emmanuel Macron, e do Chile, Sebastião Pinheira, divulgaram hoje pela manhã que o G7, grupo que reúne Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá, decidiu desbloquear uma ajuda de urgência que equivale a cerca de 91 milhões de reais para combater os incêndios florestais na Amazônia. O comunicado foi feito hoje em Biarritz, na França, onde os chefes de Estado dos países mais desenvolvidos estiveram reunidos nos últimos 2 dias. A ajuda para a Amazônia foi prometida durante uma reunião da cúpula do grupo sobre o meio ambiente, em que se discutiu a situação enfrentada pela floresta. Macron priorizou o tema e no sábado pediu a mobilização de todas as potências para lutar contra as chamas e reflorestar a área devastada. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que seu país e outros do G7 vão conversar com o Brasil sobre reflorestamento na Amazônia assim que os incêndios cessarem. Neste domingo, Merkel disse que Bolsonaro está empenhando forças significativas no esforço para conter as chamas na Amazônia. Na sexta-feira, em pronunciamento nacional, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o envio de tropas à Amazônia para combater as chamas. Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei operação de garantia da lei e da ordem, uma verdadeira GLO ambiental. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. Ele aceitou também o apoio de Israel. Na última quinta-feira, Macron publicou em seu Twitter comentários sobre os incêndios na Amazônia e convocou os líderes do G7 a discutirem o assunto no encontro deste fim de semana. Essa situação que está gerando discussão há mais de 2 semanas, a gente conversa com o diretor do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Christian Loubauer. Christian, seja bem-vindo aí. A região amazônica está sofrendo aí com as queimadas e todas as atenções estão voltadas aí para o Brasil. O setor do agro está preocupado diante aí dessa repercussão internacional. Como é que você avalia esses impactos? Olha, eu há muito tempo não vejo uma situação tão, do ponto de vista da informação, tão descontrolada, tão desproporcional à realidade dos fatos como o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Eu acho que para o agronegócio o impacto de imagem é ruim, mas o impacto nos negócios vai ser praticamente irrelevante, porque é uma quantidade de informações e de frases de efeito e de intervenções e de avaliações de todas as partes, cheia de equívocos. E agora, nas últimas notícias, como você acabou de colocar aí, você começa a ver que as coisas voltaram a ficar praticamente em ordem, como deveriam estar desde o início. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, possibilidade de retaliação comercial em função da destruição do meio ambiente. Nenhuma possibilidade, nenhuma. Primeiro porque o acordo União Europeia-Mercosul ainda não foi ratificado e, portanto, não há como aplicar a eventual cláusula de sustentabilidade.
ela só pode ser eventualmente interpretada como a possibilidade de você restringir comércio em função de meio ambiente, se o acordo tivesse ratificado, e não está. Primeira coisa, isso não vai acontecer. Segundo, o que o presidente da França, Macron, falou há 2, 3 dias atrás, já desfalou, já não fala mais. Terceiro, todos os índices que se avaliavam, que foram estampados nas manchetes internacionais de destruição da Amazônia em índices inéditos na história, foram já corrigidos, não são índices inéditos, pelo contrário, o único número que ultrapassa o número do ano passado são os números de julho de 2019, em relação a julho de 2018, o número médio de desmatamento, ou de queimadas, ou de perda de espaço florestal, em relação a 2018, na média, é mais baixo, com dados do INPE corrigidos. Então, assim, depois de toda essa parafernália de desinformação, o que se vê é que não era nada muito daquilo que estava se falando, que o efeito para o agronegócio, vou lhe dizer, é só de imagem, infelizmente, para aquela população menos informada e para aquele pessoal que não faz avaliação criteriosa e objetiva do que faz o agronegócio brasileiro, que não tem nada a ver com as queimadas, com a abertura de espaços no ambiente amazônico, porque em 99% do caso a agricultura brasileira não está naquele espaço. Então, assim, é um espetáculo de desinformação e acho que para efeito de comércio, para nossas exportações, para nossa produção, o impacto, felizmente, não vai ser grande. Então você acredita que economicamente não vai afetar o nosso agronegócio? Acredito que não. Acredito que a imagem do Brasil, que já vem sendo arranhada há um bom tempo e por questão política tem sido destruída nos últimos 6 meses por brasileiros, por uma questão de diferença política com o governo que ocupa o poder nesse momento. Eu acho que isso é uma questão politizada, que não tem nada a ver com o desenvolvimento da agricultura brasileira. As empresas brasileiras, os importadores dos alimentos brasileiros, os grandes mercados internacionais que conhecem, os clientes das empresas brasileiras, estes sim sabem do que nós estamos falando, não tem nada a ver com essa comunicação politizada e desinformada que tomou conta do noticiário. Ok, queria agradecer a sua participação aqui com a gente nessa segunda-feira. Uma ótima tarde para você. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente, tá bom? Obrigado, um prazer. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira passada que não vê razões para eventuais barreiras ao agronegócio brasileiro por causa das queimadas na Amazônia. Tereza ressaltou que todos os anos há queimadas na região amazônica no período da seca, assim como em outras regiões do mundo, entre elas Europa e Estados Unidos. Para a ministra, os países precisam se informar sobre a situação antes de tomar qualquer medida. Eu acho que eles precisavam saber primeiro do Brasil, né, o que está acontecendo antes de tomar qualquer tipo de medida. Quando houver incêndios em Portugal, esse ano tiveram incêndios na Sibéria, enfim, teve incêndio no mundo todo na época seca também da Europa. E o Brasil, né, não foi lá questionar nem pedir para não receber nada. Eu acho que a gente precisa baixar essa temperatura. A Amazônia é importante, o Brasil sabe disso. O Brasil cuida da Amazônia. Vocês veem aí nos Estados Unidos, lá na Califórnia, que é um estado que protege também o seu meio ambiente. Os incêndios matam pessoas, queimam casas, enfim. Então eu acho que a gente tem que separar o que é queimada, o que é incêndio, né, e o que o Brasil vai fazer por isso. E o Brasil, se precisar ajuda, vai pedir, com certeza, porque sabe da importância desse patrimônio que é a Amazônia para os brasileiros. Em Mato Grosso, o empenho para controlar os focos de queimada e combater o desmatamento ilegal na Amazônia são grandes. O Estado anunciou recentemente a aquisição de um sistema de monitoramento da floresta em tempo real e também está na lista dos que pediram ajuda ao governo federal para intensificar as ações contra o crime ambiental. A gente vai até Cuiabá falar com o Luiz Patroni, porque a gente quer saber, o governador tem mostrado aí preocupação em relação ao que está acontecendo na Amazônia. Boa tarde, bem-vindo aí, Patroni, com a gente nessa segunda. Tudo bem, Kelly? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem demonstrado preocupação e buscado reforçar cada vez mais que há este empenho, como você comentou, em combater o que é crime ambiental, né, em saber diferenciar o que é crime do que não é crime ambiental e que os números mostram-se favoráveis a Mato Grosso no que diz respeito à redução
do desmatamento. Os números a que o governador se refere são do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e mostram que de agosto do ano passado até julho deste ano, o estado reduziu em 17% o índice de desmatamento, isso aqui em Mato Grosso, né? Nesse ano, então, nesse período foram 955 quilômetros quadrados contra 1.157 quilômetros quadrados. Esses são números que o governador tem reforçado bastante, dado bastante ênfase nesta redução. Por outro lado, há uma preocupação grande com a repercussão toda que as queimadas, né, os incêndios aí na Amazônia, claro, têm provocado no mundo, toda essa reação contrária ao Brasil, principalmente as ameaças, mesmo que anunciadas aí, né, ao agronegócio brasileiro, claro, também preocupam e muito Mato Grosso, principal produtor de grãos, né, e de carne bovina do país. Hoje pela manhã o governador participou de uma entrevista em São Paulo e a gente separou alguns trechos que mostram como o governador tem entendido esse momento. Vamos acompanhar. Em entrevista à rádio CBN hoje pela manhã, o governador Mauro Mendes afirmou que entre 2018 e 2019, Mato Grosso reduziu os índices de desmatamento e que o estado tem investido para combater o crime ambiental, reforçando que a abertura legalizada de áreas precisa ser respeitada. Nós estamos agindo para que estes números cada vez sejam menores. Agora, se a lei permite que ele possa desmatar, nós também temos que cumprir esta lei. Nós temos que combater e vamos combater durissimamente todo e qualquer desmatamento ilegal, disse o governador. Sobre a ameaça de embargos internacionais à produção agropecuária brasileira, Mendes demonstrou preocupação. Eu acho que o risco da imagem ambiental é muito forte. Na semana passada, foram ventilados alguns tipos de embargo à carne brasileira e os nossos concorrentes internacionais, vendo esta realidade, podem patrocinar nas redes sociais mundiais embargos propondo a comunidades que não adquiram carne ou outros produtos do agro brasileiro. Isso vai trazer um dano para a nossa economia gigantesco. Muito bem, e as entidades do agro, né, o que elas estão pensando nesse momento? Nós conversamos com a Acrimate, a associação que representa os criadores, e embora a entidade também não acredite em embargos, né, ao produto brasileiro, e claro, também não há justificativa para isso, eles demonstram sim preocupação. Vamos ver o que disse o Francisco Manzi, que é diretor técnico da Acrimate. É evidente que qualquer tentativa de restrição, tentativa de embargo, certamente preocupa. E preocupa não só o Brasil, né? Como vocês sabem, o Brasil faz parte da Aliança Internacional da Carne, né? A Acrimate é quem representa o Brasil nessa aliança, e a nossa preocupação é que as barreiras sejam exclusivamente técnicas e sempre voltadas sob o ponto de vista sanitário. Todas as barreiras tarifárias ou não tarifárias que fujam da ciência, existe a aliança se preocupa muito com isso, porque acaba sendo uma concorrência desleal, né? A partir do momento em que você taxa, em que você coloca imposições que não têm embasamento, isso nos preocupa e é combatido não só pelo Brasil, como todos os países da aliança. Bom, o diretor da Acrimate também falou sobre o posicionamento dos produtores, né? Ou seja, deixando claro que queimadas não são de responsabilidade dos produtores rurais. Vamos entender na sonora dele. Certamente o produtor não é responsável por isso. Nossa produção é cada vez mais sustentável, planta-se e cria-se de forma correta, né? Não é interesse nenhum, quer seja do agricultor, quer seja do pecuarista, quer dizer, o pecuarista que cada vez menos vem adotando a técnica de queimadas, porque as pastagens secas, elas são utilizadas como volumosos nos confinamentos e semi-confinamentos, então não há interesse nenhum do produtor rural em queimar matéria orgânica. O nosso país é um país que é o que mais preserva, isso tem mostrado, números da Embrapa, números da NASA. O Mato Grosso, por exemplo, tem mais de 60% da sua floresta, cobertura vegetal nativa. Nós estamos produzindo com cada vez mais eficiência, a pecuária cedendo espaço para a lavoura e o seu rebanho aumentando, a lavoura produzindo cada vez mais em áreas que eram de pastagens. Então, e um código florestal bastante restritivo. É isso, Kelly. Produção sustentável, uma característica da nossa agropecuária que precisa sempre ser
enaltecida e divulgada cada vez mais, né? A Associação Americana de Produtores de Soja pediu o fim da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O comunicado da entidade veio logo após Pequim anunciar que vai adotar tarifas de 5% a 10% sobre 75 bilhões de dólares em produtos americanos, dentre eles a soja. A Associação Americana de Soja solicitou o fim das taxas chinesas sobre os grãos do país, afirmando que a escalada do conflito entre Washington e Pequim vai afetar o setor, não por causa da crescente tarifa sobre as vendas, que estão praticamente paralisadas há meses, mas devido à tensão comercial com o passar do tempo. A associação diz que a longevidade desta situação significa condições cada vez mais agitadas para os produtores de soja do país, que ainda não venderam produtos da safra passada e novas safras nesta temporada. O mercado agrícola segue observando o conflito comercial entre Estados Unidos e China. O diretor da RC Mercosul nos enviou um vídeo fazendo uma análise sobre esse cenário. Veja só. Kelly, aqui em Chicago o pessoal está muito preocupado com a continuidade da guerra comercial. A gente tem Estados Unidos e China hoje aumentando as tarifas, portanto se afastando de um acordo, e esse acordo ele pode acontecer. Mas aqui fora a gente tem a expectativa de que, se ele não ocorrer agora, em setembro e em outubro, ele deve esperar as eleições nos Estados Unidos do ano que vem. O Brasil volta a ganhar exportando mais para a China, porém a gente tem o problema da redução de demanda que vem por parte da China. Então a gente vai precisar entender qual o tamanho, qual a quantidade que vai ser importada pela China, para a gente saber principalmente como os prêmios no Brasil vão se comportar. Agora, o real se desvalorizando frente ao dólar também é muito bom para os preços no Brasil. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.